já falou, estou aqui para falar sobre mulher rabuda. Tem mulher que tem rabo grande, fica já bem contente, tipo tem dom, tem talento. E tem mulher rabuda que pensa que o rabo dela é uma stand, só tem que namorar com pessoa que tem carro. E tem outras que pensam só porque tem rabo grande tem que ficar já com pessoa que tem dinheiro. Minha irmã, não existe nenhuma relação entre dinheiro e rabo grande. E deixa só dizer que rabo pequeno é obra de Deus, rabo grande é obra do diabo, porque o rabo grande atrai vários homens, e vários homens na vida de uma mulher é sinal de que essa mulher não é feliz. E também tem mulher que só tão 2 dias no ginásio ficam já a comprar boi de colar. Minha irmã, colar não aumenta rabo, colar só evidencia. Se você é rabuda, tá por colar, tá bom. Se você é fininha, vai evidenciar osso. E também tem outra mulher que você lhe vê o rabo bem grande, você lhe pergunta, moça, esse teu rabo aqui bem grande, você comenta o quê? Faz o que? Ela te olha, moço, esse meu rabo é de raça, eu paro. No bilhete já vi raça branca, raça negra, mas nunca vi raça rabo. E também, para além das mulheres, e tem outros homens que só gostam de escolher mulher que tem rabo grande. O rabo grande na relação é tipo maionese, tá vendo? É tipo maionese. A maionese você come, mas não te põe repleto. Mas por ele estar aí, te dá um estímulo. Por exemplo, você está a comer arroz com frango, batata. Estás a comer e vai olhar na maionese, vai ver, não, maionese está aqui, vou comer mais um pouco. É tipo rabo na relação. Porque o rabo na relação só serve para 5 coisas para o homem. Bater lá, morder, por vezes beijar, arranhar e dormir. Você depois de fazer uma relação sexual, você vai olhar no rabo? Não, vou repetir de novo. É só isso. Ao invés de estar no queixo, tens preguiça, vai olhar na boa, não. Vou fazer de novo. E também tem outra mulher que fala, não, eu gosto mesmo homem que manda, minha irmã. Tamanho não é documento, é? Não importa se ele tem grande ou pequeno, o importante é saber usar bem. Porque se tamanho fosse documento, os médicos não poderiam operar com bisturi. Iam operar com katana, folha de serra. E na Fórmula 1 não poderiam correr com aqueles carros pequenos, poderiam correr com caminhão. Os perfumes mais caros não poderiam vir em frasco pequeno, poderiam vir no barril. Porque o importante é só saber utilizar bem a tua arma. Porque se você se encontra com alguém que utiliza bem a arma, a mulher vai agarra num que tem um revólver que utiliza bem, só vai ver ela gritar, vai me matar. Você lhe olha, cala a boca. Não, tu a sentir que tá me tocando no organismo. Aí, você que está do outro lado, gostou, curte, partilha, curte a página de novo, partilha, subscreve.